Muito bem, gente, são 11 horas e 18 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. E aqui na Pan tem entrevista exclusiva neste exato momento. Afinal de contas, a nossa queridíssima cidade de São Paulo está fazendo aniversário. Essa semana é quarta-feira, gente. São Paulo faz 469 anos. E nas comemorações tem muita festa agendada. E essa festa de aniversário, como toda a festa que se preze, tem o tema São Paulo, o mundo se encontra aqui. As festividades começaram no último sábado e vão até o próximo domingo, com várias programações em diversos locais aqui de São Paulo. E nada melhor do que o anfitrião desta festa está aqui com a gente hoje para poder conversar com a gente, certo, Felipe Campos? É isso aí. Por favor, apresente o nosso convidado. Pois é, com muita honra hoje estamos recebendo aqui no Morning Show o prefeito da cidade de São Paulo, da maior cidade talvez aí do mundo. Hoje conosco, Ricardo Nunes. Seja bem-vindo, viu, prefeito? Tudo bem, prefeito? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado, Felipe Campos. Obrigado a todos os participantes aqui. Muita alegria poder estar aqui. E eu queria dizer que o aniversário de São Paulo eu já vou começar fazendo assim. Você gostou das plaquinhas, prefeito? Cara, é fantástico. Vocês aqui são fantásticos. Mais 469 anos, né? Bastante tempo. 1554 até aqui. Uma grande jornada, uma cidade... Eu acho que esse tema, o mundo se encontra aqui, ele é muito... Tem a cara de São Paulo, né? São Paulo tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. É uma cidade fantástica e que eu tenho aí a honra e o compromisso, né, de tocar, que está, graças a Deus, indo bem. Tem muita coisa para fazer, mas está indo bem. Posso te fazer uma pergunta que eu acho que a dúvida de todo mundo hoje é o tema que pelo menos está sendo lançado aí bastante e a gente não sabe se vai acontecer mesmo ou não. Eu ouvi falar numa história de passe livre aqui na cidade de São Paulo, né? Isso seria histórico porque nunca, enfim, a gente teve aí o ônibus gratuito para todos. Essa história, ela procede mesmo? É verdade? Vai acontecer o passe livre ou não? Ainda está muito difícil e isso não é para esse mandato? Olha, Paulo, o que aconteceu? Eu solicitei um estudo para SP Trans, né? E alguém vazou que eu solicitei estudo. Agora, é normal o prefeito pedir estudo de vários temas. Isso é uma coisa natural, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. E isso acabou vazando e a gente está aguardando os estudos. Agora, o que acontece? O que tem até aqui? Todas as cidades, 51 cidades, hoje já são 52, porque em Budas Artes também fez, mas eu me baseei em 51, porque já estava, que implantaram o transporte gratuito, eles tiveram um aquecimento da economia. Aquecimento da economia gerando mais empregos. Tem uma questão da mobilidade. São Paulo, 7 milhões de veículos. A gente precisa incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual. Uma cidade tão complexa e uma questão ambiental que é muito forte. 63% da emissão de dióxido de carbono que emite aqui em São Paulo são provenientes dos veículos que circulam nessa cidade, quase metade dos ônibus, por isso que eu estou naquela luta para poder fazer com que os ônibus a diesel tenham uma outra forma de poder circular em elétrico, a hidrogênio, né, que não seja poluente. Ô prefeito, mas é algo que você tem intenção? Você tem vontade como prefeito de São Paulo de dar passe livre a todos? Olha, Paulo, eu tenho vontade porque evidentemente o que eu falei, ainda vou aguardar todos os estudos, mas a gente já tem, deixa eu fazer aqui, senão não vou entender nada, deixa eu dar um exemplo muito rápido aqui didático, posso? É coisa rápida, claro. Vamos lá. Quanto é que custa o sistema de transporte na cidade? Pegar do ano passado, 2022, o sistema custou 10 bilhões. O que custa o sistema? O custo do motorista, do ônibus, do diesel, enfim, todos os custos, 10 bilhões de reais. Quanto que a gente arrecadou de tarifa? 5,2 bilhões de reais. A diferença, a prefeitura coloca, até porque a gente estava 2 anos sem ter aumento da tarifa. Foi uma opção da prefeitura por conta da retomada econômica, fazer a cidade crescer e deu resultado. Daqui a pouco, se eu puder falar aqui, a gente foi a cidade que mais gerou emprego aqui no Brasil. Resultado fantástico, 4 vezes mais do que o Rio de Janeiro, que tem metade da população. Enfim, então, com esses estudos, eu acho que seria importante a gente poder desenvolver o transporte. E aí, dos 10 bi, a gente tem 1,9 bilhões que já é gratuidade, que é obrigatório por lei, que é a gratuidade do idoso, a gratuidade do estudante meia, da pessoa com deficiência. Então, o sistema já está um pouco saturado com relação à questão financeira. E tem um dado importante que eu preciso passar para vocês. Quantos passageiros a gente transporta hoje? 7 milhões e 100 mil por dia. É gente, hein? Nossa. Mas quantos a gente 7 transportava? milhões? E 100 mil por dia. Olô. Mas quantos nós transportamos em 2019? 9 milhões por dia. Nós perdemos passageiro.
Então, e por que essa perda? Tem uma série de fatores. Trabalhar em casa, o home office, aplicativo, ampliamos a questão de bicicleta. Tem uma série de fatores que compõem aí essa perda de passageiros. A gente precisa incentivar o transporte coletivo para diminuir o trânsito, melhorar o meio ambiente, melhorar a economia. Agora, eu não vou fazer nada, o Paulo, eu queria deixar isso aqui vocês com bastante tranquilidade, irresponsável. Todas as minhas ações são baseadas nos estudos técnicos. Se eu ver que é possível tecnicamente, que não vai comprometer a saúde, não vai comprometer a educação, eu não vou dar o transporte gratuito, a pessoa não conseguir entrar no ônibus, se comprometer, eu não vou fazer. Se for viável e for bom para a cidade, aí a gente vai dar prosseguimento. Prefeito, a gente aqui na Jovem Pan mobilizou todo o jornalismo aqui para estar participando junto com o senhor aqui na entrevista. Primeiro, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu vou agora passar para a nossa Beatriz Manfredini. Certo, Bia? Bom dia. A Bia que está lá na Prefeitura de São Paulo e tem uma pergunta também para o senhor. Pois é, Paulo, estamos por aqui. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Prefeito, sempre um prazer falar com o senhor. Queria tocar num assunto que acontece daqui a pouquinho. Eu sei que daqui a pouco o senhor tem um almoço com o governador Tarcísio de Freitas para fechar os detalhes daquele pacote de medidas da Cracolândia que será anunciado amanhã pelas 5 horas da tarde. Queria saber o que falta para bater o martelo desse pacote e queria saber se o senhor e Tarcísio estão alinhados naquela questão da internação compulsória de pessoas, de usuários de drogas, né? Esse é um tema polêmico que as pessoas podem aí não receber tão bem. Como que vai ser isso? Obrigada. Olha, Bia, primeiro que é muito importante a gente dizer que tem um alinhamento entre o governador Tarcísio e eu, entre o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo, que isso é fundamental. Eu estava até lendo uma matéria ontem de um jornal que reportava de 2016, que o governador da época não conversava com o prefeito da época, uma confusão danada e as coisas desandaram. É importante eu fazer aqui um pequeno históricozinho para a gente ter uma compreensão desse assunto. Cracolândia, 30 anos de existência. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa observar. 30 anos, tentaram de tudo. É muita coisa, né? É muita coisa. 2016, quantos usuários tinha na Cracolândia? 4 mil usuários. Por quê? Porque o prefeito da época resolveu dar o Bolsa Crack, em vez das pessoas pegarem o dinheiro e jogar na loteria, foram comprar crack, obviamente. A pessoa dependente do crack, então aumentou. Entrou um grande desafio. De lá para cá, as coisas foram feitas ações e diminuindo. Qual que é a situação de hoje? Tem aproximadamente 1.000 usuários da Cracolândia. Tem um dado da Unifesp que mostra que 57% estão na Cracolândia há mais de 5 anos, 27% há mais de 10 anos. Por que é importante a gente compartilhar esses dados aqui com os telespectadores? Porque é óbvio que chegou num ponto onde as pessoas que estão lá hoje, a sua grande maioria, eles já estão no estado de dependência química muito avançado. Muitas pessoas há mais de 5 anos, grande maioria há mais de 5 anos. É óbvio que a gente não pode pegar isso e jogar esse problema para debaixo do tapete, né? Colocar ele centralizado em algum canto e fingir que esse problema não existe. Até porque esse problema, Paulo, é como se fosse uma arapuca. Quando você tinha aquela grande aglomeração, aquelas barracas, que hoje não tem mais, aquelas barracas, mesas com crack, balanças, qualquer pessoa estava muito suscetível a ir ali para a Cracolândia e começar a usar a droga de forma muito fácil. Então a gente tem um ditado que fala, né, ocasião faz o ladrão, essas coisas. Sim. Você tem que ter um ambiente que não seja tão favorável. Sim. E aí, o que eu defendo? Eu defendo o seguinte, a gente tem a internação voluntária, que a gente está conseguindo internar muita gente, a involuntária e a compulsória. Eu acho que você não pode descartar nenhuma das três. Agora, evidentemente, depende do médico fazer a avaliação, né? Não vai ser o prefeito, não vai ser o governador. Quem vai fazer a avaliação da necessidade daquela pessoa ter um tipo de tratamento é o médico que tem competência, habilidade, capacidade para isso. O que o poder público deve fazer, do meu ponto de vista? Havendo uma indicação, o poder público tem que dar condições do atendimento. Ali a gente tem, as pessoas falam até um termo muito feio, muitos são zumbis. Tem que dar tratamento, não pode mais esconder, nós temos que resolver isso de uma vez por todas, enfrentar isso. Mas prefeito, o senhor não acha que talvez seja minimizar demais talvez essa postura e talvez a cidade ter um pouco mais de pulso firme em relação a isso e não só deixar realmente na mão dos médicos que talvez não tenham um olhar total sobre o que está acontecendo, né? Principalmente na cidade. Não, você tem razão, pulso firme a gente está tendo. Olha, as pessoas podem me criticar por vários motivos. Tem gente que vai gostar de mim, que não vai gostar, mas nunca vão falar que eu fui omisso em algum tema. Sei. Cracolândia. Desde julho do ano passado, a gente começou uma operação que nós tivemos, nesse período de julho do ano passado até agora, uma situação de
prender 180 traficantes, todos com mandados de busca e apreensão. Tem 17, 18 ainda que estão com mandado de busca em aberto. Foram feitas muitas internações. Eu inaugurei muitos CAPs, ampliei os CIATs, que é os serviços de atendimento para pessoas dependentes, e os CAPs, que é os centros de atendimento psicossocial, para poder oferecer os atendimentos. Ampliei as equipes, né? Então a gente fez uma ação e fez a revitalização. São 3 pontos fundamentais para combater. Atender o usuário, que é o principal, prender o traficante e revitalizar os espaços, né? Eu revitalizei lá a Praça do Cachimbo, que chamava Praça do Cachimbo. Como é que... que bonito, não? Que lindo. Nossa, e aí as pessoas aceitavam como se fosse normal. São Paulo tem uma Praça do Cachimbo, né? Que isso? Maravilha. Aí depois foi a Princesa Isabel. Então a gente está assim, revitalizando, tratando, prendendo, para poder chegar Agora não resolve de uma hora para outra, é um problema de 30 anos, mas que a gente está dando continuidade. Ô, prefeito, só rapidamente, eu estou vendo um alinhamento muito grande do senhor com o governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas. Vocês estão no mandato. Esse alinhamento também será eleitoral? Não querendo de maneira nenhuma colocar numa saia justa aqui, mas são dúvidas que surgem, né? O Paulo Matias, ele é craque. Sutil. É sutil, né? Com sutileza. Olha, a relação tem sido ótima, tem sido muito boa, né? O que eu tenho escutado, já escutei isso de 3 pessoas que vieram falar comigo, que tiveram conversa com o Tarcísio. E o Tarcísio tem falado para as pessoas têm me reportado. Olha, não tem que inventar candidato, o candidato é o Ricardo, vamos tocar. E agora a política, né, a gente vai trabalhando. A relação minha com ele é ótima, muito boa. Começou lá quando a gente começou a negociar a questão da dívida da cidade de São Paulo. Sim. Com o governo federal. Ele era o ministro, o responsável da área do Campo de Marte. Isso. Então, o meu diálogo já começou com ele mais intenso ali. Então, a gente criou ali uma relação naquele momento que o Tarcísio ajudou bastante a cidade. A gente zerou. Hoje a gente não tem mais os 25 bilhões de dívida com o governo federal. Eu não tenho mais que pagar 280 milhões todo mês para o governo federal, né, poder investir na cidade. Então, a relação é muito boa. Eu acho que é uma tendência natural, né? E é o que ele fala. Estou repetindo o que ele fala, é uma tendência natural da gente estar junto em 24. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, são 11h30 da manhã. Zé Maria Trindade, chega mais na conversa, Zé. Perfeito. Muito bom dia, prefeito. Eu tenho acompanhado muito seu trabalho em São Paulo. A gente vê aqui nacionalmente, os municípios estão bem, né? Foi uma gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro que acabou levando aos estados e municípios, mais aos municípios, mais dinheiro até do que eles arrecadariam. É por isso que houve um grande número de reeleição, porque ninguém faz uma boa gestão sem recursos. Mas eu vi também que São Paulo não andou muito surfando nessa onda, não. Talvez tenha sido um dos poucos municípios que não tenham levado vantagem nessa onda. Eu queria saber sobre recursos. 2023, o senhor terá mais recursos do que 2022? Há uma diferença? Zé Maria Trindade, muita diferença. Qual que é a situação da cidade hoje? Diagnóstico. Primeiro que em 2022 foi o ano que a gente teve o maior nível de investimento da história da cidade. 8,9 bilhões de reais. Qual foi o último maior investimento que teve fora esse? Né? Porque sempre foi 2,1, 2,6, 1,9. Foi em 2020 que teve 4,5 bilhões, se não me engano. Mas nós tivemos em 2022, ano passado, 8,9 bi. Esse ano a gente vai ter quanto? 11,5 bilhões de investimento. A cidade de São Paulo hoje, Zé Maria Trindade, ela é AAA. O que é isso? É uma classificação onde a cidade de São Paulo tem o maior nível de investimento e o baixo endividamento. Só para a gente ter uma comparação do que isso significa, não tem nenhum ente da federação que tenha essa classificação e uma comparação muito fácil de compreender. Miami é AA. Cidade de São Paulo hoje é AAA. Nós colocamos a saúde financeira da cidade num patamar elevadíssimo, com uma capacidade de investimento muito alta. Até por isso que eu estou conseguindo inaugurar muita coisa. Eu só não estou conseguindo comunicar tanta coisa. Acabei de vir agora do Capão Redondo e inaugurar o segundo centro de especialização odontológica, para fazer prótese, para fazer tudo. Inaugurei 2 os centros de dor que não tinha na cidade. Inaugurei 9 UPAs, né? Até 2016, o Haddad terminou a gestão, tinha 3 UPAs em São Paulo, hoje tem 23, foram 20 de 17 para cá. Das 20 eu inaugurei 9 e estou construindo mais 15 para entregar até 2024, quer dizer, não tem comparativo, pega a creche. Lá na época de 2013 a 2016, eram 120 mil crianças esperando uma vaga de creche. Hoje tem vaga de creche para todas as crianças em São Paulo.
São dados assim muito positivos para a cidade. Habitação, quantas habitações foram entregues entre 13 e 16? 5.500. Eu já entreguei 5.620, dia 25 eu passo de 6.000, que eu vou entregar 400 unidades em Heliópolis e vou entregar 49 mil unidades habitacionais até 2024. Portanto, os dados, qualquer um que a gente for comparar, a gente está muito na frente. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, São Paulo está com uma saúde financeira muito boa. Aliás, o que eu mais entendo é dessa área, né? Porque eu fiquei 8 anos na Câmara, na Comissão de Finanças, relatando orçamento, fazendo LDO. Então, é algo que eu tenho domínio. E uma equipe muito boa. A gente convidou para participar do Morning Show de hoje o nosso queridíssimo Alex Ruffo, que é o homem da Jovem Pan dos carros. Ele fala até de carro voador, se for preciso também. Certo, Rufão? Isso, já a gente pode usar isso em São Paulo também para tirar um pouco desse congestionamento. Prefeito, a gente aqui na Jovem Pan está fazendo um trabalho muito grande de mobilidade global, que começou há alguns anos. Eu estive em São Francisco, estive em Nova York e fiz agora um estúdio em Amsterdã, Paris e Londres, exatamente sobre mobilidade inteligente. Eu queria trazer alguns dados, até para a gente entender o que pode ser alinhado com a nossa realidade e também com essa inteligência de transporte. O senhor colocou que uma das ideias é diminuir essa frota circulante para diminuir congestionamento. Claro, a gente vai estar trabalhando também para emissão zero, mas proporcionando um melhor transporte público. Em Amsterdã, eu vi uma eletrificação geral e um mapa muito perfeito de todos aqueles trams dos bondes elétricos, inclusive com navegação pelo rio Amistel e tudo muito integrado. Em Paris, aquele DNA e assinatura da cidade que tinha do metrô, ela começa também a emergir com o car sharing, que é o carro por aplicativo com vagas designadas, e Londres com uma solução que está funcionando muito bem, que é o Congestion Zone, que só deve conhecer, onde paga-se um tributo para você circular na área de maior congestionamento e ainda assim com benefícios cedidos pela Prefeitura e pelo governo do Reino Unido para um cartão como o Oyster Card. O senhor falou em passe livre, né? O Oyster Card, que tem um subsídio do governo para o custo menor. Colocado isso, eu sei que o senhor é um incentivador do transporte público, inclusive na sua gestão, eu acho que é a segunda vez que, mesmo não fazendo parte da gestão do governo, o metrô, o senhor está impulsionando isso através de verba da própria prefeitura e também da represa Billings, transporte através da represa Billings. A gente em São Paulo tem o corredor muito grande de Rio Pinheiros e Rio Tietê, e a gente tem o Tâmisa. O que a gente pode esperar, já que daqui a 2 dias é aniversário da cidade, um presente a longo prazo para o cidadão paulistano? Prefeito, posso só receber quem nos acompanha pelo rádio? São 11 horas e 36 minutos. Para você que está chegando agora e não entendeu, o Alex Ruffo estava fazendo uma pergunta para o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que está sentado aqui no sofá conversando um pouco com a gente. Por favor, prefeito. Ruffo, como é bom a gente poder debater num alto nível, né? São Paulo tem que estar nesse nível, comparação com os outros países, procurar melhor. O que acontece? São Paulo hoje, você sabe muito bem, mas só para que o telespectador saiba, a gente tem 102 quilômetros de metrô na cidade. Hoje tem 34 quilômetros de corredor em obras e mais 8 de CPTM. Está ampliando a rede de metrô e de CPTM na cidade, que é algo fundamental. Eu vou, esse ano ainda, devo começar já pelo menos com alguns barcos experimentais na represa Billings para fazer o transporte hidroviário. A gente tem condições aqui, pela característica da cidade, de ter mais um modal de transporte, né? Estamos trabalhando muito com ciclovia. Hoje eu estou com 180 quilômetros de ciclovia em obras, vou fazer 300 quilômetros até 24 para chegar em 1.000 quilômetros total na cidade de São Paulo de ciclovia aqui em São Paulo. Com relação a essa questão que você está falando da emissão zero, é fundamental. Eu devo ter esse ano ainda, no mínimo, 650 ônibus elétricos na frota. A gente tem quase 13 mil ônibus. Eu fui até um pouco criticado, porque tomamos uma medida enérgica que falou o seguinte: não vou mais admitir que os novos ônibus que vão entrar na frota sejam ônibus a diesel, lembrando que nós temos quase 13 mil ônibus, e por ano, em torno de 1.000 e poucos ônibus são renovados porque completam os 10 anos de vida. Completou 10 anos, a empresa tem que comprar um novo ônibus. Eu falei, quando comprar um novo, então não pode ser mais a diesel, porque a gente precisa ver essa questão ambiental e de sustentabilidade na nossa cidade. Então, acho que a gente tem conseguido avançar, estamos bem focado nisso, e eu coloquei à disposição do governador Tarcísio que a prefeitura pode, inclusive, colocar recurso. Coloquei até R$1 bilhão disponível
para extensão das linhas do metrô. Tive uma reunião com a Salve, que é o secretário de Transporte Metropolitano, que o governador Tarcísio pediu para ele ir até a prefeitura. Nós estamos alinhando as ações, então uma ação conjunta entre a questão de mobilidade aqui na cidade de São Paulo. Perfeito. Prefeito, vamos falar um pouquinho de política agora. Quem vai te fazer a próxima pergunta é o nosso João Vitor Rocha, que está lá na Avenida Paulista, preparado, pronto. Chega mais, João. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos do Morning Show. Um bom dia especial para o senhor também, prefeito Ricardo Nunes. Como o Paulo falou, eu queria falar um pouco sobre política. O senhor estava falando agora de diversos problemas e tentativas de soluções aqui para a cidade de São Paulo, mas falando sobre futuro político, prefeito. O senhor deve disputar a eleição do próximo ano numa polarização muito grande. Em algumas agendas, o senhor mesmo já citou essa polarização. Da esquerda devemos ter como candidato, quem sabe, Guilherme Boulos, e do lado mais bolsonarista, mais da direita, deveríamos ter, como o senhor mesmo já citou, Ricardo Salles e Carla Zambelli. O senhor vive um cenário muito parecido do que aconteceu com o governador Rodrigo Garcia, o ex-governador Rodrigo Garcia, nessa polarização Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas. O que o senhor pode fazer de diferente ou que aprendeu com a campanha de Rodrigo Garcia para fazer diferente e conseguir superar essa polarização na disputa do próximo ano? Olha, João, primeiro eu queria passar assim, não é nem uma percepção, uma certeza, porque eu acabei estudando um pouco aí as últimas eleições da cidade. Eleições municipais é uma eleição muito diferente da eleição nacional. Eleição municipal, a pessoa está ali preocupada se o filho vai ter uma vaga de creche, se ele vai no sistema de saúde, ele vai ser atendido, se ele está andando na cidade e a rua está recapeada, se tem praça, se tem parque. Então, é diferente porque as pessoas vivem na cidade. E você passa a ter a possibilidade de discutir um pouco a cidade. E nesse aspecto eu estou muito tranquilo. Você acha que não vai haver polarização no ano que vem? Eu acho que pode ter alguma pequena influência, Paulo, mas não vai ser o que teve no ano passado, que é essa polarização, porque as pessoas precisam discutir a cidade. Né? Como é que alguém vai estar preocupado de um pensamento que não depende do prefeito, né? Vou estar preocupado com o aborto. Não depende do prefeito, depende do Congresso, depende da discussão nacional. Eu vou estar preocupado com... Bom, enfim, para ser muito objetivo, as pessoas, elas, e ainda bem que é assim, né? Discutem a questão da sua cidade. Hoje nós estamos com 1.300 obras acontecendo agora. São 11 horas e 37 minutos, 38 minutos, 11h40, está ali. O relógio está atrasado, tá vendo? Com relação a muitas obras sendo feitas na periferia de São Paulo. Eu fiz 409 obras de microdrenagem ano passado. Hoje o nível de chuva que está tendo, a gente ainda tem problema, ainda vamos continuar. Mas a gente avançou muito, a cidade hoje está com uma capacidade de drenagem muito maior. Eu estou fazendo 14 piscinões, né? Contenção de encostas na periferia. Acabei de vir agora, se você olhar no meu Instagram, antes de inaugurar o Centro de Especialização Odontológica, uma obra de décadas do Capão Redondo que alagava tudo. Estou fazendo ali todo o piscinão, 240 milhões de investimento. Como eu falei aqui, não tem hoje nenhuma criança sem vaga de creche. Sim. Então, é importante que as pessoas discutam a sua cidade. Agora, tem coisas que as pessoas precisam compreender. Eu fiquei, por exemplo, 2021, não é desculpa não, mas é a realidade. Cuidando de vacinar, de internação, de Covid, metade de 2022... A gente começou bem em 2022, daqui a pouco vem uma nova cepa, tive que cancelar carnaval. Mas mesmo assim, a capacidade que São Paulo hoje está tendo de dar resposta às questões que lhe são correlatas no ponto de vista de habitação, não dá para comparar. O meu adversário, outro dia eu vi uma matéria do jornal que o adversário, estou sugerindo construir 11 mil casas do Minha Casa Minha Vida. Mais conhecido como Boulos. Cara, é ilógico, porque o que é 11 mil casas no Brasil? Não repercute nada. E as situações de Minha Casa Minha Vida que está em São Paulo, que parou, que está travado, é porque foi invadido, claro. Que é algo que ele defende, entendeu? Claro. Então nós temos que fazer as ações para atender a população e sair do discurso e para a prática. Eu quero mostrar isso para as pessoas. Claro. Fê, você pediu, por favor? Aproveitando, já que o senhor está falando sobre campanha, enfim, qual que é o grande mote da sua campanha, a sua marca registrada? Aonde você acha que realmente você vai pegar o seu eleitor? Olha, essa coisa da marca, assim, a gente não coloca. O que eu escuto as pessoas falarem? Escutei hoje de manhã, por exemplo, né? Escutei sábado e domingo que eu saí, que eu estou presente. Então, teve lá um problema em dezembro de 2021, uma chuva forte, 5 casas desabou dentro do Paraisópolis, eles construíram em cima do córrego, desabou. Era domingo, 10 horas da noite aconteceu. Quando foi 11 horas da noite eu estava lá, resolvendo.
Hoje eu estou fazendo obra, estou removendo 1.500 famílias, tirei aquelas famílias, estou fazendo toda a reurbanização do córrego do Antonico, pegou fogo na favela do Pernilongo, lá do Boi Malhado, na Zona Norte. Eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, estava tudo queimado, eles já estavam construindo os barracos. Eu chamei todo mundo e falei, vem cá, pessoal, deixa eu dar o auxílio lugar para vocês não fazem o barraco, segura um pouquinho o aperto, eu vou construir aqui a casa, porque já era, só naquele ano era o segundo incêndio que teve. Então eu acho assim, acho que o prefeito, eu vim da periferia. Muitas pessoas têm vergonha de falar que veio da periferia. Eu vim do Parque Santo Antônio. Por que eu gosto de contar isso? Porque eu andei de transporte público, eu estudei em escola pública, eu usei o serviço de saúde pública, então eu não preciso ler e estudar, eu vivi isso. Né? Eu não fui mudar, eu não me mudei para a periferia para poder usar isso de mote eleitoral. Eu vim de lá. E aí essa presença, essa coisa de estar próximo, de poder escutar e poder solucionar, acho que é importante. E acho que esse prefeito está dando para a cidade um ritmo de obras muito grande. O Piperno tá bravo com os buracos. Tá, Piperno. Ele tá meio bravo, o Piperno. Tava reclamando hoje de manhã. Ele é meio emburrado, mas ele é gente boa. O prefeito. Aliás, eu tenho até um elogio. Um amigo pediu para que eu fizesse um elogio ao senhor. Meu Deus. É verdade, mas é um grande artista, um virtuoso, e elogiou a sua iniciativa de implantar lá um estacionamento nos dias de espetáculo no Teatro Municipal. Falou, isso é importante, para que as pessoas idosas, inclusive, consigam chegar até lá e tal, e não é algo que vai impactar a cidade, até porque aquilo ocorre só nos momentos de espetáculo. Claro. Mas aí, prefeito, então eu gostaria, já que agora o tema é político e o senhor tocou no tema moradia, então encaixar duas perguntas para o senhor em relação a isso, rápidas e curtas e tal. A primeira, a gente sabe que a cidade de São Paulo, por conta das suas características, ela tem um déficit habitacional muito grande. E, obviamente, isso já vem de décadas e tal. Eu gostaria de saber se o senhor conta com o apoio do governo federal para, de alguma forma, reduzir isso. E já que a gente fala de governo federal, que tem, inclusive, ministros do seu partido, eu gostaria de saber do senhor, prefeito, como é que o senhor qualifica os episódios de 8 de janeiro? Aquilo foi uma tentativa de golpe? Olha, falar só rapidamente do teatro, já vou na segunda parte da pergunta. Do teatro, o que acontece? Todas aquelas pessoas que vivem o Teatro Municipal, a gente gasta 140 milhões por ano com o Teatro Municipal. O Teatro Municipal é um equipamento importante da cultura. As pessoas estão tendo dificuldade. Aí a gente sentou, recebi o maestro João Carlos Martins, que conhece a comunidade, conhece as necessidades, fez a sugestão, que isso já tinha desde a época do ex-prefeito lá de Curitiba, o Jaime Lerner, da gente fazer várias ações ali no centro. E aí pedi para a CT fez o estudo. À noite não tem nenhuma funcionalidade aquelas calçadas, então é para as pessoas poderem parar, frequentar o Teatro Municipal, ir para um restaurante, a gente revitalizar o centro é importante, para a gente poder ter o centro revitalizado. Isso é todas bom. as grandes cidades do mundo, então a gente está fazendo uma grande ação de revitalização do centro, tem até lá o hashtag Todos pelo Centro, fiz várias legislações, o Pio Central, enfim, uma série de ações, e isto faz parte desse processo, né? Aí estão dizendo, está incentivando o carro. Não está incentivando o carro. As pessoas vão de ônibus, vão de metrô, mas quem vai de carro também tem o direito de poder estacionar, que não tinha lugar. E eu vou colocar a Guarda Civil Metropolitana ali, a pessoa para o carro, vai no teatro, vai no restaurante, com iluminação, né, para a gente poder incentivar ali. Agora, lógico, eu pedi 60 dias. Se não der certo, der errado, eu volto atrás. O que eu não posso é ser omisso, eu preciso tentar. Pega a Caldeira Filho, que é uma avenida importante aqui da Zona Sul, muito trânsito. Aí vieram com a proposta de fazer, pega ela toda, 100%, e faz reversível sentido centro de manhã. E toda reversível sentido bairro à tarde. Né? Aí chegou o pessoal, meu secretário, puta, é muito arriscado. Eu falei, mas vamos tentar. Vamos pegar agora janeiro, né, que é um mês mais tranquilo. E vamos deu certo, ótimo. Agora tem coisas que a gente não é só papel, tem coisas que você precisa fazer o teste na prática. O prefeito, e o golpe, hein? Porque o Piperno tá querendo te colocar numa puta saia justa. Do golpe, deixa eu te contar, Piperno, você sabe que ontem eu estava escutando todos os meios de comunicação falando da nomeação do novo comandante do Exército, né?
que inclusive vai lá, era um comandante nosso aqui, eu tive com ele várias ações, o general Tomás, nós fizemos ações em Parelheiros sociais do Exército, junto com ele foi lá comigo, ações sociais, me parece uma pessoa muito bacana. Mas por que eu estou chamando atenção com relação a isso? Porque em nenhum momento falaram que o general que estava, quem indicou foi o Lula. O presidente Bolsonaro fez a nomeação do general em dezembro, 28 ou 30 de dezembro, não lembro, porque o Lula e o Múcio falaram, eu quero que você nomeie esse general para essa função. Então, a impressão que está dando hoje é de que quem estava lá era alguém do Bolsonaro, que estava... Foi o presidente Lula que escolheu. Então, só para a gente poder acalmar os ânimos, as pessoas poderem meio que fazer uma reflexão um pouco mais racional do processo, né? Então, quem estava... tirou... Não, mas as invasões, aquilo caracteriza uma tentativa de golpe? Olha, todo tipo de invasão, isso a gente, né? Eu acabei de falar aqui de um invasor, né? De uma pessoa que vai concorrer comigo que é a favor de invasão, que entrou na Fiesp aqui, quebrou tudo e falou, não, isso não é nada. Acho que a gente não pode, em momento nenhum, em hipótese alguma, apoiar, incentivar, pelo menos da minha parte, qualquer tipo de invasão, depredação. Isso... Prefeito, mas você acha que o Bolsonaro tem que ser responsabilizado por algo nessa história toda? Eu acabei de falar aqui, Paulo, o seguinte, que ele nomeou o general, que era o comandante do Exército, indicado pelo presidente Lula. Quer dizer, ele não tinha nenhuma má fé, nenhuma... Pelo menos por esse episódio, a gente vai fazendo aqui uma análise, né? E a gente precisa ter, assim, a questão de ser justo com as pessoas tem que nos dar uma tranquilidade muito grande, inclusive de consciência, né? Como é que a gente pode imaginar que se o presidente Lula falou assim, olha, nomeie, eu não lembro o nome do general que estava, mas enfim, nomeie o general tal para comandar, ele foi lá e nomeou, antes dele sair, né, no último dia do ano, dia 1º ou dia 1º de janeiro. Então eu não vejo assim, se tivesse uma má intenção, se tivesse algo que estivesse sendo planejado, ele não colocaria um general do Exército indicado pelo presidente Lula e pelo ministro Múcio. Perfeito. Não vejo isso. Deixa eu chamar para conversa o nosso Alexandre Borges. Por favor, Ale. Vocês estão me vendo? Sim. Bom, prefeito, bom dia. Desculpa um carioca se meter na conversa de São Paulo, mas eu sou um carioca que ama São Paulo, morei metade da minha vida em São Paulo. Eu queria saber o seguinte, ano que vem tem eleição e, obviamente, nós vamos fazer um balanço dessa sua gestão, enfim, vamos ver e vamos cobrar algumas coisas, mas queria ouvir do senhor, qual o legado que o senhor imagina deixar para a cidade ao fim desse mandato? Alexandre, sem dúvida nenhuma, uma cidade com uma qualidade de vida melhor, de deixar uma educação melhor, né? O fato de a gente ter acesso da educação para todos, que a gente não tinha. A cidade mais rica do Brasil tinha milhares de crianças esperando uma vaga de creche, não é justo, isso a gente está resolvido. A questão do acesso à saúde, a ampliação que a gente teve. Hoje a cidade de São Paulo, começou ano passado, cirurgia intrauterina. Eu pego o caso do Isaac, que fez uma cirurgia intrauterina para corrigir a coluna e agora ele está super bem, né, sem sequelas. Isso não nos dá alegria. Eu inaugurei o Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas. 10 mil consultas por mês, 4 mil exames, 400 cirurgias. Estou quase zerando a fila de cirurgia com relação à obesidade. Então, a gente tem tido muitos avanços. O problema é que ficou muita coisa para trás sem fazer, eu tenho que correr para recuperar. Programa de recap, né? Eu estou fazendo o maior programa de recap da história da cidade. Entre 2013 e 2016 foram feitos 4,1 milhões de metros quadrados de recap. Mas a Lapa não chegou ainda. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. A Lapa, inclusive, a gente pode chamar de vala, viu? Porque tá muito ruim andar na Lapa. Ruim, não, mas vai fazer, você pode ter certeza. A Marginal Pinheiros acho que está precisando também. Prefeito. Não, a gente já está fazendo ela inteira. Já tem vários trechos que estão fazendo, será toda refeita. Mas eu vou fazer, Paulo, 20 milhões de metros quadrados de recap na cidade. 20 milhões de metros quadrados. Isso é bom. Calçada, eu estou homologando essa semana ou semana que vem a licitação, 350 milhões para fazer calçada, para atender o plano emergencial de calçadas, que nós vamos fazer 1.100.000 metros quadrados de calçada, né, que é uma lei desde a época do Serra, que só o Bruno e eu agora estamos dando continuidade para fazer o plano emergencial de calçadas, e que vai atender 80% das calçadas
de 90% das calçadas mais utilizadas pelos pedestres. Que legal. Né? São coisas assim, muito importantes. Agora, a gente teve que deixar a saúde financeira da cidade em dia, e hoje está, como eu acabei de falar, para poder tocar todas essas ações. Né? Ô, prefeito, você acha que o teu grande adversário no ano que vem vai ser o Boulos? Dizem que sim. Vocês, né, da imprensa, as pessoas falam que sim. Vai ser ótimo. Você já imaginou, gente, eu poder ter a possibilidade de comparar que pega o edifício Prestes Maia, né, que foi feito a invasão há décadas, e agora eu dei início de obra, a gente vai reformar aquilo, eu vou entregar 276 apartamentos, a chave na mão das pessoas, que eu assinei no Pode Entrar em Entidades para a construção de 14 mil unidades. Eles fizeram reunião, fizeram não sei o quê, fizeram, e eu fui lá e assinei, e já está começando as obras pelas entidades. Além de eu fazer as obras pela prefeitura, eu lancei agora o edital para comprar 45 mil unidades do privado, ainda tem as entidades, eu não deixei ninguém de lado, eu estou governando para todo mundo. Quem ganha eleição, governa para todos. Quem perde, faz oposição. Eu governo para todos. 14 mil unidades assinadas com as entidades, não pode entrar em entidades, para que eles possam, com os seus associados, poderem fazer a construção, financiado pela Prefeitura de São Paulo, né? E aí depois eles vão pagar isso como? Com até 15% do seu ganho. Se a pessoa ganha R$1.000, ela vai pagar 150. Se ela ganha 2.000, vai pagar 300. Isso em 30 anos. E isso é política pública verdadeira. A gente precisa sair do discurso. Então, comparar com ele vai ser o discurso do cara agressivo que vem aqui na Paulista, que vai sair no braço, todo mundo querendo a paz igual, todo mundo querendo ter paz, todo mundo querendo gerar emprego e renda, e essa pessoa só colocando gasolina na fogueira. E eu trabalhando. Prefeito, deixa eu só dar um recado aqui para vocês que nos acompanham. Se por um acaso vocês querem transformar os seus palpites em dinheiro, então presta atenção nesse recado aqui. Vaidebob.com, que você pode apostar, inclusive, né, Felipe Campos, no Big Brother Brasil desta edição. Segundou com muita diversão, gente. Se você curte testar os seus palpites nos esportes e nos mais variados eventos, então se jogue na sua intuição com o Vaidebob.com. E tem uma novidade, hein? Agora você pode dar os seus lances nele mesmo, o queridinho dos brasileiros, o Big Brother Brasil. A nova edição conta com 22 participantes divididos entre camarote e pipoca, e tem várias dinâmicas inéditas para agitar ainda mais os brothers e as sisters que estão lá na casa. Na última semana a gente teve a primeira prova do líder, que coroou Bruna Grifal e a Larissa, certo, meu querido Felipe Campos? Mas as novidades não estão parando, não. O final de semana foi cheio de emoção com a primeira prova do anjo da temporada e, claro, a temida formação do paredão. Quem que você acha que vai chegar até a grande final? Tá na hora de se afiar o seu palpite, porque o Big Bob, Brasil, tá de volta, e você já pode apostar em quem acredita que vai ser o grande vencedor dessa edição. Corre lá no vaidebob.com e dá os seus lances, porque na dúvida, você já sabe, vai de Bob, certo? Turma, deixa eu agradecer a todos que nos acompanharam pelo FM, pelo rádio. Um beijo pra vocês. Amanhã o Morning Show tá de volta às 10 da manhã. Tchau. Para vocês que estão com a gente aqui, a gente continua entrevistando o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. O prefeito, e me conta um pouquinho das festas, né, Fê? Afinal de contas, quer comemoração. Quarta-feira é feriado em São Paulo. Vai ter bolo? O que a gente vai ter aí de bom? Vai ter bolo? Porque a gente gosta de festa gratuita. Boca livre. Vai ter camarote? Vai ter. Olha, mas tem uma coisa muito importante, que São Paulo, a gente está fazendo a cidade feliz, né? Esse negócio de baixo astral, nós temos uma São Paulo feliz. A gente cresceu 14% em turismo na cidade de São Paulo. Os eventos, a gente vai... Posso falar os eventos? É propaganda? Claro, não. O que vai ter? A gente vai ter agora a gente vai ter dia 25 de março a Fórmula E, vamos ter Lollapalooza, vamos ter o Detal, que é o Rock in Rio, que vai ter. Sensacional. Que é o Roberto Medina, né? Que em vez de. É o Rock in Rio de São Paulo. Podia ser Rock in Sampa, ia ficar chato, ficou Detal. Então, nós vamos fazer o maior evento do Brasil, serão 500 mil pessoas. A gente tem a Fórmula 1, quer dizer, uma ação super importante que gera emprego, gera renda, e que agora o Carnaval, nós vamos ter 15 milhões de pessoas na rua no Carnaval. Então a gente vai ter o Carnaval do Sambódromo, o Carnaval de rua. Maroon 5 e Foo Fighters confirmados no The Town. Legal pra caramba. Vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. São Paulo tá precisando mesmo de um eventão assim. Carnaval, claro, não tem absolutamente nada a ver ainda com a festa, mas São Paulo apoiando super os bloquinhos de rua, que estão incríveis. Sim. Quase 600 blocos de rua. Começa quando o Carnaval de rua? Dia 11. Agora, de fevereiro. Então vai ser super bacana. A gente pega, por exemplo, o Detal. Vai gerar Detal é incrível, né? Vai gerar 1,7 bilhões de movimento financeiro. Que legal.
15 mil empregos. Vai ser lá em Interlagos. Vai ser lá no Autódromo de Interlagos. Então, essa quantidade de eventos que a gente tá conseguindo trazer aqui na cidade é as pessoas confiando na cidade, a cidade que dá segurança jurídica. E no centro da cidade, vai ter alguma comemoração? No aniversário vai ter. Nós vamos ter lá no Vale do Anhangabaú, né, o evento. A gente vai ter uma grande caminhada, vai ter um grande passeio ciclístico, vamos ter um monte de inauguração, aquela coisa tradicional do cortar o bolo lá no Mercadão, né? Que legal. E tem uma coisa bacana que todas as atividades que a gente está desenvolvendo em São Paulo, a gente está democratizando. Ela acontece em todas as regiões da cidade. Então a gente vai ter eventos nas casas de cultura em todas as regiões da cidade, vários eventos. Então vai ser um dia muito importante para a gente comemorar os 469 anos da cidade de São Paulo. E lá no site da prefeitura tem toda a programação. A gente vai ter atividades tanto no Centro Cultural, né, o Nando Reis, enfim, muitos artistas. Como que faz? É prefeitura? Como é que é o site? prefeitura.sp.gov.br. Lá tem todas as informações da grade. Lá tem todas as informações, tem a grade, todas as apresentações, todas as atividades, vai ser muito legal. E eu vou estar na pedalada lá, vamos lá, você que gosta de pedalar. Chama o Piperno e o Rufo, eles são mais... Tênis para pedalar, ele tem vários. O equipamento eu sei que o Paulo tem. Ô prefeito, deixa eu te agradecer pela entrevista aqui, pela conversa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Volto sempre aí para que a gente possa conversar mais e parabéns para São Paulo, né? Por favor. Obrigado. Alegria estar aqui com vocês. Pensei que o Holiday ia estar aqui, porque não veio hoje. O Holiday às vezes ele dá uma faltada. Eu tenho que falta. Mas agradecer a cada um que participou aqui comigo, poder ter essa oportunidade de falar aqui com a população de São Paulo e que a gente possa ter aí da nossa cidade muito amor, muito carinho. Essa cidade é maravilhosa. Eu fico pé da vida quando alguém fica falando mal de São Paulo. Tem problema? Tem, mas essa aqui é uma cidade maravilhosa, uma cidade que está desenvolvendo, acolhedora e que a gente está conseguindo ter uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Eu não tenho dúvida que São Paulo vai ser muito orgulho ainda para todos nós paulistanos que mora, que vive e que trabalha aqui. Muito bem. Rufo, obrigado, viu, querido, por ter participado aí hoje. Nosso Fábio Piperno, não sei se o Alexandre Borges e o José Maria Trindade estão aí, mandar um beijo para ele, agradecer o João Vitor Rocha, a Bia Manfredini, Felipe Campos, um beijo para você, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta às 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan, esperando cada um de vocês. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.